por aqui e os que estão em casa, amém? Nos assistindo aí agora. Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia lá em Salmos 51, 17. E eu vou trabalhar na Nova Versão Internacional, como de costume. Eu falei há um bom tempo atrás, eu tratei sobre esse assunto. E Deus, novamente, Ele trouxe, testificou ao meu coração para eu voltar novamente nesse assunto, para que nós pudéssemos refletir um pouco mais. De tempos em tempos, eu vejo que algumas palavras são necessárias para que eu e você possamos refletir, mensurar, na verdade, aonde é que nós estamos andando, né? O que nós estamos fazendo, a maneira que nós estamos fazendo, conduzindo a nossa vida em Cristo, amém? Então eu creio que nesta noite essa palavra ela vem para nos chamar a atenção e nos fazer refletir sobre a nossa conduta, amém? Em Deus. Então Salmos 51, 17, na Nova Versão Internacional, ela diz assim, ó: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos tanto, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de ouvirmos a Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra por si só, ela pode fazer tudo, ela faz tudo, Senhor. Então, meu Deus, nesta noite a Tua Palavra foi aberta e ela foi lida, e a Tua Palavra, ela é a verdade, e a verdade é Jesus, e Jesus nos liberta, Pai. Que este Jesus, que a Tua Palavra nesta noite nos liberte de muitas coisas que tem nos aprisionado, Senhor. A Tua Palavra também é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Então nesta noite que a luz da Tua Palavra se acenda dentro de nós, Pai, para que nós possamos identificar, Deus, aonde estão os problemas, aonde estão os erros, aonde estão as coisas que não agradam ao Senhor, mas continuam estando dentro de nós. Que nós possamos nesta noite, através da Tua Palavra, identificarmos isso e consequentemente colocarmos para fora da nossa vida, Pai. Espírito Santo de Deus, carecemos tanto de Ti neste lugar. Espírito Santo, o Senhor é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e só o Senhor pode fazer isso. Então, Espírito Santo, à medida que eu for falando, à medida que eu for ministrando esta palavra, o Senhor possa então ir convencendo cada coração que está aqui e também cada coração que está em casa. Que todos possam ser convencidos pelo Senhor, nesta noite, de algumas coisas que são necessárias em cada uma dessas vidas. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória, porque sem Ti, Senhor, nada eu posso fazer. Eu estou aqui de pé, pela misericórdia e pela graça do Senhor, e é através desta misericórdia e desta graça, que eu quero permanecer aqui, Senhor. Usa-me, Deus, do Teu jeito e da Tua maneira, é o que eu peço e também é o que eu agradeço, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, amém, queridos. Nesta noite, antes de dar entrada naquilo que eu quero falar, eu só preciso lembrar, amanhã pela manhã então, dos recados, o Entre Elas aqui na igreja, às 8h30 da manhã, todas as irmãs estão convidadas para estarem aqui, às 8h30, vai ter um café, e depois nós vamos ter uma palavra, né, que será voltada para as irmãs, para as mulheres, eu creio que vai ser uma grande bênção. Então procurem, irmãs, vocês estarem se organizando para estar aqui. Talvez tenha alguma irmã que não tenha condições de vir até aqui, por não ter carro, por ter alguma dificuldade. No final do culto, procure uma irmã, fale com uma irmã, peça uma ajuda, peça uma carona, mas não deixe de estar em eventos como esse. Eventos como esse são diferentes, queridos, queridas, né? Porque a palavra é para vocês. Então são eventos muito voltados especificamente para a mulher, e eu vejo que nós temos 2 por ano. Nós até pretendemos fazer mais eventos como esse ao longo do ano, mas são 2 por ano, então é pouco, e você perder
O que vai acontecer nesse primeiro semestre é uma besteira. Então, meu conselho a você é: procure se esforçar para estar aqui. Amém? Não perca isso. Eu creio que seja isso. Queridos, nessa noite eu quero falar com você sobre coração quebrantado. Coração quebrantado. Um assunto muito sério, um assunto que Deus dá muito valor, um assunto que Deus trata com muita importância. Um coração quebrantado. Por isso ele começa dizendo ali na palavra que um coração quebrantado ele nunca despreza. Deus nunca desprezará um coração quebrantado. Agora, a pergunta é: o que é um coração quebrantado? Se Deus nunca vai desprezar um coração quebrantado, eu preciso ter esse coração quebrantado. Eu preciso ter esse tipo de coração, porque se Deus não despreza esse tipo de coração, é necessário eu entender e ter na minha vida esse coração, ou pelo menos tentar identificar se eu tenho ou não esse coração. Amém? Então, o que é ter um coração quebrantado? Ter um coração quebrantado é ter um coração enfraquecido. Ter um coração quebrantado também é ter um coração abatido, um coração fraco, é ter um coração amolecido ou moldável, é ter também um coração sensível ou um coração ensinável. Isso é ter um coração quebrantado. Alguém que tem esse coração, querido, um coração enfraquecido. O que é? Talvez você possa pensar assim: mas o que significa um coração enfraquecido? É um coração que não oferece resistência nenhuma a todas as coisas que se refere a Deus. Ele não gera resistência, Um coração ensinável, que todas as pessoas que ela conhece, que você se aproxima, ela vê como uma fonte de ensino para ela. Porque a verdade é essa, queridos: não importa se uma pessoa ela é rica, se uma pessoa ela é pobre, se uma pessoa ela é importante ou menos importante, não importa se ela tem uma formação acadêmica muito grande ou se ela não sabe nem ler ou escrever. Todas as pessoas que você cruzar na sua vida, elas têm algo para acrescentar na sua vida. Elas têm algo para ensinar a você. Mas se você não tiver esse tipo de coração que é ensinável, você não vai absorver nada disso. Você vai permitir que passe diante de você um grande professor, uma grande professora, e você não vai receber nem um pouco daquela experiência, porque você não tem esse coração ensinável. Amém? Então nós precisamos buscar, queridos, esse tipo de coração. Assim como Deus, Ele não despreza um coração quebrantado, Ele também, o contrário também é uma verdade. Deus resiste um coração endurecido. Corações endurecidos para Deus, Ele resiste, querido. E eu preciso identificar dentro de mim que tipo de coração eu tenho. Essa palavra, meus irmãos, não é para nos confrontar. Essa palavra não é para nos colocar num canto de parede e nos acusar de nada. Eu entendo que essa palavra de Deus, ela vem para que eu e você possamos refletir na maneira que nós temos conduzido a nossa vida, porque, querido, só você sabe o que tem aqui dentro do seu peito. Ninguém pode identificar o que está aí dentro de você, só você. Embora muitas vezes os teus frutos, eles mostram o que você carrega dentro do teu peito. Embora muitas vezes a resposta que você dá, a maneira com a qual você age, com a qual você responde, mostra que tipo de coração é o teu. Se ele é sensível ou não, se ele é fraco ou não, se ele é resistente ou não. Existem tipos de corações, ou existem tipos de pessoas, que na hora que você vai corrigir, irmão, na hora, você para na hora de corrigir,
porque você já percebe de imediato a resistência. Então essa resistência para o Espírito Santo, queridos, ele simplesmente vai parar e não vai fazer mais nada. É igual aquela historinha que eu já contei, acho que algumas vezes, mas eu acho que ela ilustra muito bem isso, que é aquela coisa, um cidadão, ele comprou uma casa, e ele se mudou para aquela casa, e antes dele se mudar para aquela casa, ele fez uma reforma naquela casa. Ele pintou aquela casa, ele deixou aquela casa bonita, ele colocou alguns quadros na parede, ele deixou a casa do jeito que ele queria. E então ele pegou a mudança dele, e ele chega e abre a porta para entrar naquela casa, e quando ele abre a porta e entra naquela casa, as paredes já não estavam mais daquela cor, os quadros já não estavam mais na parede. Estranho. Imagine você, se você fosse mudar para uma casa e você chegasse e pintasse ela todinha de branco, e a hora que você abrisse a porta lá e ela tivesse todinha preta. Estranho. Mas ele foi lá e pintou novamente, ele se mudou para aquela casa, e ele pintou novamente todas as paredes de branco, e colocou novamente os quadros na parede. Mas no final do dia, ele voltou e aquela casa estava de novo com as paredes pretas, e sem os quadros e os enfeites. Sabe o que aquele morador fez, querido? Ele pegou as coisas dele e foi embora. Ele foi embora. E por que ele foi embora? Porque ninguém habita em um lugar onde há resistência, meu irmão. Aquele morador queria deixar aquela casa maravilhosa, aquele morador queria deixar aquela casa perfeita, mas infelizmente aquela casa era resistente, ela não aceitava aquilo. Ilustrando isso para mim e para você aqui, o que é a casa? A casa sou eu e você. E quem é o morador? O morador é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo, ele vir morar na sua casa, e você começar todos os dias a pintar as paredes de preto, e você começar todos os dias a tirar os quadros do lugar, pode ter certeza, querido, uma hora ou outra o Espírito Santo vai sair da sua vida. Ou pelo menos ele não sair da sua vida, mas ele vai sentar num canto e ele vai se emudecer, e você não ouvirá mais a voz dele na sua vida. Então é muito importante nós pensarmos sobre isso. A Bíblia, ela nos assegura que é perto de corações quebrantados que o Senhor está. Olha o que 2 Coríntios 12:10 diz. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me ou me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmão, quando você vai, é muito interessante isso. Quando nós nos deparamos com uma situação de morte, por exemplo, quando você vai a um velório, quando você vai a um hospital, e você encontra ali no hospital pessoas enfermas, em fase terminal, em situações muito difíceis, aonde é necessário um milagre de Deus para que aquilo volte novamente, aquela pessoa volte novamente a viver. Você, quando está em ambientes como esse, como está o seu coração? Como o nosso coração fica, irmãos? O nosso coração, ele se quebranta, querido. Quando você pega uma pessoa que ela está num velório, e muitas vezes você olha ali um ente querido, muitas vezes você olha a esposa de um amigo, ou filho, ou um pai, ou uma mãe, e você vê aquela pessoa chorando, e você não tem uma palavra sequer para dizer para ela, olha, uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, você não tem. Às vezes o máximo que você pode oferecer a ela é um abraço, e você se quebra inteiro, irmão. Você sai daquele lugar repensando na sua vida, repensando na sua família, repensando na maneira que você tem vivido. O que Paulo está dizendo aqui, queridos, é muito claro. Ele está dizendo aqui o seguinte: eu me alegro, eu fico feliz quando eu estou passando por problemas, quando eu sofro insultos, quando eu sou privado de algumas coisas, quando eu sou perseguido. Por que ele está dizendo isso, querido? Porque nesse ambiente é que eu e você paramos para pensar na vida, no valor que se tem a vida.
Meu irmão, às vezes as coisas vão bem para mim e para você, às vezes nós ocupamos um lugar bom, as coisas estão boas, a conta bancária está boa, as contas estão pagas, você está feliz, está tudo fluindo bem. Meu irmão, nesse momento, eu diria para você que é o pior momento na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Você sabia disso? Você pode olhar para mim e dizer assim para mim: misericórdia, pastor, você está amarrado em nome de Jesus, está querendo dizer que eu tenho que viver no meio das perseguições, das angústias? Querido, eu não estou dizendo que você tem que viver no meio disso, mas eu estou dizendo para você que se você não proteger o teu coração, quando você estiver num momento bom da tua vida, você corre o risco de endurecer o teu coração e resistir a Deus em tudo. Porque infelizmente, meu irmão, quando eu não tenho dinheiro para pagar minhas contas, é que eu boto o meu joelho no chão para orar. Infelizmente, quando eu recebo uma notícia de um médico que não é boa, é quando eu boto o meu joelho no chão para orar. Infelizmente, meu irmão, quando as coisas estão sendo difíceis no meu trabalho, é que eu boto o meu joelho no chão para orar. E aí eu boto com força, porque eu não tenho outra saída, eu não tenho outra alternativa. O que Paulo está nos ensinando aqui é porque Deus está perto das pessoas que são perseguidas, porque Deus está perto das pessoas que vivem as angústias, é porque essas pessoas, elas carregam com ela um tipo de coração que é moldável, que é tratável, que é ensinável. Então nessa noite, deixa eu dizer uma coisa para você: você está passando por luta? Você deveria levantar as mãos para o céu e falar: obrigado, Deus, porque eu tenho certeza que cada luta dessa que eu estou passando vai me trazer para mais perto de Deus, vai me aproximar mais do Senhor, vai fazer do meu coração um coração melhor, mais quebrado, mais humilde diante de Deus. Amém? Ter um coração quebrantado é ter a consciência que dependemos de Deus completamente e do Espírito Santo para que Ele em todas as coisas me influencie o tempo todo. Isso é ter um coração quebrantado. Ter um coração quebrantado é ter uma vida influenciada pelo Espírito Santo, é ter uma vida com a cara no chão, é ter uma vida de humildade. Queridos, eu não sei se você consegue entender o que eu estou te dizendo. Um homem, uma mulher com o coração quebrantado, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, porque é muito importante você entender isso. Um homem, uma mulher com o coração quebrantado, se ele estiver na fila de um banco, na fila de um banco é meio fora do comum hoje, né? Antigamente existia a fila do banco, hoje não tem mais fila no banco, né? Hoje está bem mais raro isso. Mas se ele estiver numa fila, seja ela qualquer, e uma pessoa entrar na frente dele e afrontar a ele, sabe qual é a reação de um homem e de uma mulher de coração quebrantado? Ele vai abaixar a cabeça, e ele vai falar: fique em paz, está tudo bem. Ele vai dar 2 passos para trás, e ele vai falar: pode fazer o que você precisa fazer, eu espero, não tem problema nenhum. E se entrar mais um na frente, ele vai fazer a mesma coisa, querido. Agora, alguém que tem o coração resistente, não vai dar nem tempo, meu irmão, daquela pessoa entrar na fila, ela já vai dar 2 passos para trás, e não 2 para frente, porque nós não vamos aceitar aquilo. Sabe, irmãos, com Deus, perder é ganhar. Com Deus sempre vai ser assim. Você é tolo, você é bobo, você está perdendo para o mundo, mas para Deus, certamente, você está ganhando, e não é pouco. Então nós precisamos ter essa vida influenciados pelo Espírito Santo, nós precisamos ter essa vida conduzida pelo Espírito Santo, nós precisamos ter esse comportamento. As palavras que saem da nossa boca precisam ser palavras quebrantadas, meu irmão, não palavras duras, palavras que consolam e não que machucam, palavras que acolhem e não que julgam. É isso que deveria sair de dentro de nós, meu irmão. Mas para isso sair de dentro de nós, é necessário que o meu e o seu coração, ele seja um coração quebrantado. Amém? Então,
Um coração quebrantado eu diria que um coração quebrantado, ele é como um dispositivo de segurança na vida de um cristão. Não sei se você já viu um dispositivo de segurança. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, para mim não funcionou. Para mim não deu certo, não funcionou, mas para muitos funciona, né? Quando você compra esses carros mais novos, modernos, né? Eles vêm com uns sensores de ré, por exemplo, e aí tem uma câmera. Aí você engata o ré, e aí você vai dando ré, ele faz assim, ó, pi, 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 pi. Aí quando você vai chegando mais perto, ele vai apitando. No meu caso, ele apitou, gritou, bateu, xingou, e eu bati, do mesmo jeito, né? Eu acho louco, irmão, nem eu sei como eu consegui fazer aquilo, mas comigo não funcionou. Mas se você prestar atenção na câmera e no barulho, certamente você não vai bater, não vai acontecer um acidente. Então eu vejo que um coração quebrantado, ele é como um dispositivo de segurança na vida de um cristão. Ele serve para impedir a mim e a você de sofrermos grandes acidentes na nossa vida. Quando nós temos um coração quebrantado e sensível, o Espírito Santo, ele nos alerta e ele nos diz assim, ó, não entre aí, porque você vai se machucar. E é como se ele estivesse ali apitando para você, e se você estiver sensível, irmão, você não entra. Agora, se você não estiver sensível, você entra e você cai, e você passa por um acidente grave na sua vida. Nessa noite eu quero trazer uma ilustração bíblica sobre isso, que mostra claramente a diferença de um coração quebrantado e de um coração que perdeu esse quebrantamento, amém? Então, coração quebrantado também é um coração humilde, um coração pesaroso. Um coração quebrantado também é um coração arrependido e manso. Sabe o que é um coração manso, meu irmão? Um coração manso é aquele que você bate, e ele faz o quê? Ele não faz nada. Você quer um exemplo claro de um coração quebrantado? Jesus na cruz do Calvário, e toma chicotada, e toma cusparada na cara, e toma soco, e toma porrada, e toma humilhação, e toma pontapé, e carrega a cruz, e derruba a cruz, e levanta a cruz. Quando nós ouvimos Jesus falar um A, ele só disse algumas coisas, quando ele já estava crucificado: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Só que cada dia está se tornando mais difícil nós encontrarmos corações assim, irmãos. Cada dia eu vejo o quão difícil está de nós encontrarmos coração assim. Hoje em dia é muito comum você ouvir aí fora: eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Eu sou crente, mas eu não sou tonto. Isso é muito comum você ouvir aí fora, querido. Cuidado com esse tipo de posicionamento, cuidado com esse tipo de pensamento, porque eu não acredito que esse tipo de pensamento venha de Deus. E quando nós falamos de coração quebrantado, eu vejo que nós temos pelo menos duas coisas que nós precisamos analisar muito bem, e que nós precisamos conhecer muito bem, e é aqui que eu quero me deter um pouquinho, bem aqui que eu quero me deter um pouquinho. Então, quando nós tratamos de coração quebrantado, existem duas coisas que eu preciso conhecer muito bem. Primeira, eu mesmo, você mesmo. Segunda, Deus. Eu preciso conhecer Deus. Então, começando pela primeira coisa, conhecer você mesmo, eu quero levar você comigo lá em Samuel, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2. 2 Samuel 11, 1 e 2. Glória a Deus. Ele diz assim, ó: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe e com seus oficiais, e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá,
Mas Davi permaneceu em Jerusalém. E uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Até aqui. Queridos, esse texto eu creio que a maioria de nós já ouvimos sobre ele, e eu quero usá-lo como base para conhecer a mim mesmo nesta noite. Quando nós olhamos aqui para esse início de contexto, nós vemos que Davi era um rei. E Davi, ele não foi para a guerra, ele enviou para a guerra outros homens, e ele preferiu ficar em casa. Ou seja, Davi, ele já foi negligente com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Davi não obedeceu aquilo que Deus havia pedido a ele. Davi, ao invés de pegar o exército e saírem para a guerra, ele enviou pessoas para a guerra e ficou em casa. Agora, escute bem, meu irmão, a primeira coisa que você precisa entender, e você precisa se conhecer, às vezes, se nós não fazermos o que Deus nos chamou para fazer, nós vamos ficar em casa, e se tem um perigo na vida de um cristão, é ficar em casa. Aí você pode olhar para mim e dizer de novo: pastor, mas você está querendo que agora eu faça o quê? Que eu não fique mais em casa? Irmão, tome cuidado, querido. Tome cuidado com aquilo que você faz quando você está em casa, irmão. Eu não estou dizendo que você não tem que ficar em casa. Eu estou dizendo que você tem que vigiar quando você está em casa. Davi, ele não vigiou. Davi, ele já estava perdendo a sensibilidade. Davi já estava perdendo o quebrantamento do coração dele. Ou seja, uma rigidez, uma dureza já estava tomando conta do coração de Davi, a ponto dele deixar de ir para a guerra e enviar outras pessoas no lugar dele. E o fato dele estar com o coração dele enrijecido, duro, o que aconteceu? Uma certa manhã, ele se levanta e ele vai até a janela. E meu querido, quando você não tem o que fazer, sabe o que você faz? Você também vai até a janela. Só que a janela que eu e você vamos hoje, não é a janela da nossa casa. A janela que eu e você vamos hoje, é essa janela aqui, ó. É essa aqui, ó. Entendeu? É essa aqui. Essa janelinha aqui que eu e você abrimos o tempo todo. Quando nós não temos o quê? E Davi então olhou pela janela e ele viu ali uma mulher tomando banho. E a Bíblia diz que era uma mulher bonita que chama a atenção de Davi. E queridos, esse é o grande problema quando você perde a sensibilidade à voz de Deus, quando você perde a sensibilidade pelas coisas de Deus. Vá comigo, por favor. Hoje nós temos muita Bíblia. Eu trouxe bastante base bíblica, então talvez você vai ter que dar uma anotada aí. Vá comigo lá em Jó 31:1. Olha o que está escrito lá. Diz assim, ó: fiz acordo com os meus olhos, de não olhar com cobiça para as moças. Aqui, queridos, talvez você possa pensar assim, mas isso aqui trata para os homens. Não. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para os moços. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as coisas dos outros. Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para a vida dos outros. Tudo isso aqui é aplicável para mim e para você. O que Jó estava dizendo aqui nesse texto é que ele fez um acordo com os olhos dele, que a partir dali ele nunca mais olharia com cobiça para nada. Davi cobiçou aquela mulher, queridos, e os olhos, ele é a porta de entrada da cobiça na minha e na sua vida. Quando eu e você olhamos, e se nós olharmos e cobiçarmos, meu irmão, já foi. Quando você olha e cobiça algo, isso é um problema muito grave. Porque quando você cobiçou, aquilo já tomou lugar no seu coração. E você vai passar a trabalhar em função de ter aquilo. E muitas vezes nem podendo ter, mas mesmo assim você vai atrás.
Entendeu? Eu vi passar ali agora na rua um carro. Eu vi uma casa, 18 quartos, aleluia. Eu vi uma casa na praia. Eu vi a chácara. Eu vi isso, eu vi o sapato, eu vi a bolsa. Eu vi não sei o que lá. Viu, já foi, meu irmão. Começou a falar, 3 dias, 4 dias, 5 dias, já está no teu coração. Entendeu? Aquele sapato, porque se eu tivesse com aquele sapato, mulher é assim, né? Aquele sapato combinaria, mas aquele sapato, brincadeira, não tem nada, eu estou fora disso aí, eu não quero nem saber desse assunto, depois amanhã sou eu que sou crucificado aqui, mas tudo bem, deixa para lá isso aí, amém? Mas são coisas que eu e você precisamos tomar cuidado, então faça um acordo com os teus olhos. Faça um acordo com os teus olhos, irmãos. Nós estamos vivendo em tempos onde tudo está exposto, escancarado aos nossos olhos. Sabe, é impossível você viver nessa sociedade hoje. É uma depravação total em todos os lados. E infelizmente, irmãos, às vezes a pessoa chega em casa e ela tem uma discussão com a esposa, ou tem uma discussão com o marido, e ela sai para a rua, e o que acontece com os olhos, queridos? Se a minha esposa fosse como aquela, se o meu marido fosse como aquele. Pois é, adivinha o que aconteceu aí, irmão? Já desceu para o teu coração. Daqui para frente é uma questão de tempo para isso acontecer na sua vida. É triste dizer isso, mas é uma grande realidade. Se alguém disser que quer algo, ele vai passar a vida correndo atrás daquilo, mesmo que ele não possa ter. Entendeu? Não sei se você entende isso. Eu quero trocar o meu carro, eu vou trocar o meu carro, chegou na hora de trocar o carro. Você vai olhando, mas eu vou, aí troca o carro e fica feliz. A hora que chega o IPVA no começo do ano, o cara fala, Jesus, mas não é possível que tem tudo isso de IPVA. Tem, meu querido, você não sabia? É 4% do valor da tabela desse carro aí. Você comprou para pagar em 150 vezes, é que cabia no meu bolso, pastor, eu sei, agora eu quero ver caber o IPVA no teu bolso. O que eu faço agora, pastor? Das duas, irmão, você ora muito e pede para Deus fazer um milagre, ou então você pega e leva lá na concessionária e vê se o cara pega de volta. Amém? Então, olha o que a perda de um coração quebrantado ela faz. Vamos continuar, Renato. Lá voltando lá em 2 Samuel, agora no 2 Samuel no 11, agora no versículo 3, nós vamos ler do 3, Renato, até o 17, amém? É um textinho um pouco extenso. Ele diz assim, e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã, e mulher de Urias, o Etita. Davi mandou que a trouxessem, e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie-me Urias, o Etita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E ele lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa, Urias. Vai descansar um pouco em sua casa. E Urias saiu do palácio e logo foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e ele não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Queridos, é interessante isso aqui. Eu já ouvi, por exemplo, muitas mensagens que pessoas diziam, por exemplo, eu já ouvi mensagens assim: pois é, aí esse cara aqui tinha que ser mesmo traído, né? Porque ao invés do cara ir para casa e ficar com a mulher dele, ele escolheu ficar junto com os homens, defendendo os homens lá.
Meu irmão, eu nunca vi na Bíblia nenhum relato de tanta lealdade como essa, querido. Isso é homem de verdade, isso é hombridade. É um cara que podia ter ido para casa, podia ter ficado de boa. Não, ele estava ali, pensando no Senhor dele. Olha o que ele estava dizendo: o meu Senhor, o meu comandante, os caras estão lá no campo de batalha, a arca do Senhor está lá. Como posso eu ir para minha casa e ficar em paz? Não posso. Eu não vou fazer isso, né? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel de Judá repousam em tendas, e o meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa e para comer, beber e deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, aonde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Olha, isso também me chamou a atenção. Urias, ele pegou uma carta, aonde estava dizendo assim: bota ele para morrer. Ele leu a carta? Ele podia ter aberto a carta. Deixa eu dar uma lida aqui no meio do caminho, só estou eu e mais ninguém aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui nessa. Não, queridos, ele levou a carta, ele não colocou a mão naquela carta, não abriu aquela carta, ele não viu o que estava escrito. Ali estava a sentença de morte dele, ele entregou àquele rei, aquele soldado, aquele senhor que estava sobre a vida dele. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar aonde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram. E morreu também Urias, o Etita. Queridos, olha que coisa terrível. Davi, ele comete um erro terrível. Ele pega uma mulher, ele vai atrás de uma mulher que ele não deveria ter feito aquilo. E depois que ele faz isso, ele monta um plano, ele montou um assassinato, irmãos. E ele nem sequer ficou preocupado com isso. Ele mandou o recado, ele mandou uma direção e disse: olha, pode pôr ele na frente da batalha e vamos dar um fim nesse cara. Ou seja, ele não sentiu nada. Agora, por que ele não sentiu nada, meu irmão? Ele não sentiu nada porque o coração dele estava endurecido. Diga assim: ele não sentiu nada porque o coração dele estava endurecido. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Quantas vezes eu e você dissemos: tem que ser condenado, merece ser condenado, merece ser maltratado, merece ser morto. Jesus não morreu na cruz por eles também? Jesus não morreu na cruz por eles? Jesus não valoriza eles como eu e você também? Como podemos dizer isso, irmãos? Como podemos dizer isso? Como podemos querer o mal do próximo e não sentirmos nada? E isso quer dizer, querido, que é um coração que já está endurecido, que não sente mais nada, que não se preocupa com mais nada, que não dói, que não é fraco, que não é sensível. Ele entra e sai, ele vai e vem, seja profissionalmente, seja matrimonialmente, seja ministerialmente, ele está endurecido, enrijecido. Você viu o que aconteceu com fulano de tal? Aconteceu porque merece mesmo. Meu Deus, imagina se o Senhor Jesus fizesse assim comigo e com você. Aconteceu porque merece mesmo. O que seria de mim e de você ainda hoje? O que seria de nós, irmãos? Então esse homem, ele não sentiu culpa por aquilo que ele estava fazendo. Imagine só você arquitetando a morte de uma pessoa inocente, que não tinha problema algum. Aliás, uma pessoa que estava ali dizendo para ele: olha, pelo Senhor eu morro, pelo Senhor eu estou aqui, disposto a lutar até o fim.
Davi arquiteta uma morte, um assassinato. Agora, como que isso acontece, queridos? Com um homem que a Bíblia diz que Deus o trata como um homem segundo o coração de Deus. Davi não era qualquer homem. Davi não era um homem qualquer. Davi foi classificado por Deus como um homem segundo o coração dele. Olha o que Atos 13:22 diz. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Como que um homem segundo o coração de Deus caiu num erro desse, queridos? Muito simples. Ele deixou que o coração dele se contaminasse. Ele permitiu que o coração dele fosse endurecendo dia a dia. E quando ele nem percebeu, o coração dele já não tinha mais nenhum tipo de forma de se tratar, de ser um coração quebrado. Estava totalmente duro, estava totalmente bloqueado contra qualquer intervenção de Deus. Porque eu posso imaginar que Deus naquele momento deva ter tentado falar com ele várias vezes, queridos. Eu imagino que naquele momento, daquele plano mirabolante de Davi, Deus possa ter tentado falar com ele. Mas sabe, queridos, um coração endurecido é assim mesmo. Você vem num culto e Deus tenta falar com você num culto. Você vem no segundo culto e Deus tenta falar com você no segundo culto. Você vem no terceiro culto e Deus tenta falar com você. Você vem na reunião de oração e Deus tenta falar com você. Você vai no culto de quarto e Deus tenta falar com você. Você vai na casa do irmão e Deus tenta falar com você. E nada entra no seu coração. Aliás, o coração endurecido é aquele que muitas vezes sai de um lugar reclamando e questionando o que foi dito lá ainda. Eu não concordo com aquilo que foi falado. Sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa na minha vida. Quando eu vou falar com alguém, e a resposta que eu tenho do outro lado, eu percebo que é uma resposta de resistência, na hora a conversa acabou. Na hora a conversa acabou. Eu simplesmente vou mudar de coisa. Tá tudo certo. Eu não concordo. Tá tudo. Não, acabou. Tranquilo. Vamos em frente. Mudamos de assunto, mudamos de página, vamos para outro assunto. Porque não adianta, querido. O coração já está endurecido. Você vai bater, você vai se machucar. E você não vai conseguir de forma nenhuma mudar nada do que está ali dentro. Amém? Agora, qual é o erro que Davi cometeu, que é o mesmo erro que a maioria de nós cometemos? O erro que Davi cometeu foi que ele percebeu, ou ele deveria ter percebido, e é por isso que eu disse a você, que eu preciso conhecer primeiro a mim mesmo. Eu preciso saber, queridos, você precisa identificar em você quando o seu coração está começando a ficar endurecido. Meu irmão, você precisa começar a identificar. Se você perceber que o seu coração está ficando resistente a algumas coisas, você deve urgentemente procurar um homem de Deus, procurar uma mulher de Deus e pedir ajuda. Pedir para que ore por você, confessar, abrir a sua boca e dizer: olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas alguma coisa está acontecendo. Eu estou vindo nos cultos, mas a palavra não está entrando em mim. Eu estou participando das reuniões, mas eu não sinto mais desejo de estar na igreja. Eu estou participando das reuniões, mas eu saio da mesma forma que eu entrei. Eu entro nos cultos e saio nos cultos, e a minha vida não muda uma vírgula. Isso é sinal, querido, de que o seu coração já está endurecido. E Davi, ele ou o identificou e não procurou ajuda, ou ele não identificou, e ele caiu no maior erro da vida dele. Às vezes você vem para a igreja e Deus fala: não vai, você vai, e você se arrebenta. É isso que eu quis dizer lá em cima. Um coração quebrantado,
ele impede você de entrar nas maiores roubadas que você pode entrar da sua vida. Um coração quebrantado e sensível a Deus, ele te impede, ele é um sensor de segurança, ele diz, não vai, é como se uma lâmpada se acendesse ali e dissesse a você, para agora, porque se você continuar, você vai se machucar. Meu irmão, se você entrar num culto, e você sair de um culto, sem sentir nada, tenha certeza do que eu estou falando para você, você tem grandes chances de estar com o seu coração endurecido, querido. Se você ouve umas canções, preste bem atenção no que eu vou dizer. Se você ouve o louvor cantando, e você está procurando no meio dos que estão cantando, aquele que está afinado, e aquele que está desafinado, você já está com o seu coração endurecido. Se você estiver no meio de um louvor na igreja, e você estiver prestando atenção que o que está tocando, ele entrou fora do tempo, e ele saiu fora do tempo, você não adorou a Deus, você veio aqui para prestar atenção no que os outros estão fazendo, o seu coração, ele já está endurecido, você vai voltar para casa com coisas no seu coração, e a hora que alguém perguntar para você, como foi o culto, você vai dizer assim, você é louco, hoje? Só pela graça, só pela graça, só pela graça. A palavra de Deus foi aberta a você, o evangelho foi anunciado a você, o poder de Deus foi proclamado sobre a sua vida, a unção de Deus foi liberada sobre a sua vida. Como pode você voltar para sua casa e dizer, o culto hoje é só pela graça? Meu irmão, seu coração já está totalmente endurecido, querido, totalmente endurecido, totalmente endurecido. E aí está o grande perigo da minha e da sua vida, não procurar alguém e pedir conselhos. Eu volto e repito, o meu maior sonho como pastor, é ter uma igreja, aonde as pessoas vêm, e elas dizem assim, sabe pastor, hoje, eu fui um imbecil, eu gritei com a minha mulher, eu gritei com meu filho, eu tratei mal minha esposa, sabe pastor, hoje eu fui muito mal com o meu marido, eu fiz isso e aquilo, hoje eu tratei mal meu filho, sabe pastor, hoje eu enganei meu chefe na empresa, eu enrolei o dia inteiro, e eu fiz que estava trabalhando quando ele vinha e olhava, mas quando ele dava as costas eu fingia que eu estava trabalhando. Eu sonho com uma igreja dessa, sabe pastor, hoje eu enganei uma pessoa, eu passei a perna numa pessoa pastor, é com uma igreja dessa que eu sonho, queridos, é com uma igreja dessa que eu sonho. Eu não sonho com uma igreja que vem aqui e fala, sabe pastor, hoje eu orei por 18 vidas, aleluia, sabe pastor, hoje eu entreguei 18 bíblias, eu fiz o evangelho fluir na vida de pessoas, eu fui bênção na vida de pessoas. Irmão, para, você não precisa impressionar ninguém, aliás a Bíblia diz que o que a minha mão direita faz, a esquerda precisa saber. Só faça, você não precisa ficar anunciando, colocando nos outdoor da cidade, só faça. O problema, irmãos, é que nós vivemos de aparência, o problema é que nós nos colocamos dentro de uma capa, e ficamos o tempo todo nos escondendo atrás disso, e enquanto isso não mudar na minha e na sua vida, meu irmão, é isso que vai acontecer, queridos, nós estamos dentro da igreja com o nosso coração endurecido. Eu nunca vi alguém chegar diante de mim, meter porrada no lugar, dar soco na parede e falar, ora por mim, eu devo ter um demônio, eu devo ter qualquer coisa, mas não é possível que a minha vida não muda, pastor. Eu não sou diferente, cara, eu estou aqui dentro dessa igreja, eu estou ouvindo palavra, mas eu sou o mesmo, eu cometo os mesmos pecados, eu faço as mesmas coisas, então está errado. Não, querido, não, isso não acontece, como eu gostaria. Nossa, se possível eu dava um beijo na testa, assim, ó,
Glória a Deus! Chegou a hora, vamos orar aqui agora. Porque nós não entendemos ainda, querido. Aprenda uma coisa. O perdão vem de Deus, mas a cura vem dos homens. E enquanto você não entender isso na sua vida, você vai estar preso nos teus pecados, nos teus delitos, e nunca vai ser curado. Porque você só é curado quando você confessar para alguém o teu pecado. Você é perdoado por Deus, curado não. A cura é com o homem, o perdão é com Deus. E por que o perdão não pode, por que o perdão e a cura não podia ser com Deus, pastor? Porque você ia continuar bonitinho, escondidinho, ocultando os seus pecadinhos. Não, Deus quer tratar com o homem. Então o pecado, você pede perdão para mim, eu te perdoo. Agora você vai ter que expor as suas feridas para os outros. Para que Deus faz isso, querido? Para que eu e você nos tornemos mais gente, mais humilde, mais cidadão normal, e não super crente. Aliás, está difícil, porque hoje o que eu vejo mais é super crente. Mas é super crente? Irmãos, não tem super crente. Não existe, querido. Como é gostoso nós olharmos e vermos pessoas humildes perante o Senhor, dizendo, olha, eu não estou bem, me ajude. Mas isso tem faltado demais, irmãos. Porque talvez o ego, a soberba não deixa. Olha o que Jeremias 17:9 diz. Tenho tanta coisa para dizer, Jesus Cristo, mas nós vamos acabar em nome de Jesus. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O meu e o seu coração, irmãos, ele é enganoso, querido. O meu e o seu coração, ele é terrível, irmãos. Ele nos engana, ele nos prega a peça. Você sabia que o seu coração quer falar para você que você é um baita de um crente? Ele quer dizer para você que você é um super crente, é o teu coração, ele é enganoso. E se marcar, você coloca a cara de frente com o espelho, e ele fala para você, chegou aí, hein? Ah! Não se engane, querido. Olhe para o espelho todos os dias e diga, você é um boca aberta, você é um Zé Ninguém, você é um falastrão, cara. Você enrola todo mundo, rapaz. Toma vergonha na cara. Arruma essa vida que você está vivendo tudo torta. Confessa de uma vez seus pecados. Era isso que nós deveríamos, irmãos. Mas esse tipo de coisa é o que a humanidade quer ouvir, o crente quer ouvir, a igreja quer ouvir isso. Agora, se eu estivesse aqui dizendo para você, você é bom, o que acontecia, irmãos? Uou, aleluia, você vai vencer, uou, aleluia, Deus te chamou para ser governador e cabeça sobre a terra, uou, aleluia, é isso aí, isso é fato. Só que Deus não me chamou para isso não, queridão. E eu vou ser bem sincero, papo reto, do pastor para ti. Aqui não vai rolar. Então, se é para ter o uou, vai ter que ir nos outros lugares aí. Aqui não vai rolar. Deus te chamou para você ser um grande homem, uma grande mulher de Deus? Claro. Deus te chamou para governar? Chamou sim. Deus te chamou para ser excelente, para estar realmente conduzindo o povo? Deus te chamou para isso tudo. Desde que você faça como Ele. Quando ele estava diante dos discípulos, e os discípulos falou para ele sobre ser o maior, o que foi que ele respondeu aos discípulos? Vocês querem ser os maiores? Perfeito, sirva aos outros. O maior para Deus é esse, queridão, é aquele que serve todo mundo. Ô louco, pastor, pelo amor de Deus, eu quero ser servido. Então, querido, você está no lugar errado, ou você está vendo o evangelho errado, porque o maior de todos, ele veio servir, e além de servir, ele morreu no meu lugar e no teu lugar. Ele serviu com a vida dele, a mim e a você. Você já parou para pensar nisso, meu irmão? O nosso coração é enganoso, querido. Preste atenção. Às vezes você vem para um aconselhamento com o pastor fala 2, 3 palavras atravessadas para você, e você já sai com o seu coração sendo enganado por você mesmo. Mas o pastor nessa daí, louco, o pastor não precisava ter falado isso, o pastor precisava ter falado, não, pastor não sei o que lá, não, eu acho não, querido, presta atenção, o seu coração é enganoso. Se eu quisesse o seu mal, eu nem te atender, eu te atendia, eu arrumava uma desculpa e falava que eu tinha agenda confirmada, eu tinha outras coisas.
Meu irmão, presta atenção, querido. Cuidado com aquilo que o seu coração leva você, os lugares que ele leva. Como eu disse, o pior momento de um homem é o momento da glória. O cara que atinge o momento de glória, ele está no pior momento da vida dele, porque naquele momento o coração dele vai ficar vulnerável, e é onde Satanás entra, e ele entra com força, querido. É aquela história, dê o poder na mão de uma pessoa, aí você vai ver quem ele é de verdade. Então você precisa tomar muito cuidado. Mas pastor, eu não vou poder então ter um momento de glória na minha vida? Você deve ter um momento de glória, você deve correr atrás deste momento de glória, mas você não pode se esquecer que o teu coração precisa estar quebrantado. Você tem que ter perto de você homens e mulheres de Deus, que você vai até eles e você fala assim, ó, está pronto para ouvir o que eu vou falar? Senta na cadeira, porque agora você vai ouvir uma coisa que você nunca ouviu na tua vida. Senta, porque você vai cair de costa. É isso que você precisa ter perto de você. É isso, irmão. O dia que você tiver esse tipo de coisa na sua vida, aí eu tenho certeza, querido, que Deus não tem problema nenhum de te colocar sobre glórias e glórias, colocar poder, comando sobre suas mãos. Por quê? Porque o seu coração, ele é um coração sensível, fraco, moldável, ensinável. Tem pessoas, queridos, que infelizmente, quando elas chegam num patamar da vida delas, eu até brinco, há um tempo atrás eu falei com o José sobre isso, nós estávamos conversando, eu falei, José, infelizmente, cara, eu posso me sentar no meio da roda de empresários, mas eu duvido que algum deles vai parar para me ouvir, porque talvez eles vão olhar para mim e vão dizer assim, mas quem que é esse Zé Ruela? O que esse Zé Ruela fez? Porque eu tenho 150 funcionários, eu tenho uma empresa que fatura 1 milhão por mês, eu tenho uma empresa que tem 5 mil funcionários, o que o Zé Ruela tem? O Zé Ruela não tem nem onde cair morto, eu vou dar ouvidos para esse cara? Querido, esse cara está fadado ao fracasso, e você precisa sentar e parar e pensar, se esse tipo de coisa não acontece com você. Por isso que Paulo diz que ele é feliz nas fraquezas, porque quando ele está fraco, ele está vulnerável. Quando eu e você estamos fracos, nós estamos vulneráveis, queridos. Quando você sente que não tem nada bem, que as coisas não estão boas com você, você vem para uma vigília, você joga a cara no chão e começa a chorar e pedir pelo amor de Deus. Quando está tudo bem, você vem para uma vigília, você malemar ora. Você vem para um culto, você dá glória a Deus, você presta atenção na palavra quando você está fraco, mas quando você está forte, às vezes você não presta nem atenção no que está sendo pregado. Cuidado, meu irmão, cuidado com esse coração, amém? Agora, vamos dar um pulinho sobre o conhecer a Deus, que está ali na frente mesmo, em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 até o 14. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã, e ao chegar ele disse a Davi, 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu, e com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, e bebia no seu copo, e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou dos seus bois, para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Olha isso aqui é Davi com o seu coração endurecido, querido. Natã está contando uma parábola, para chegar exatamente aonde ele queria. Olha a posição de um homem de coração endurecido, tem que matar, tem que acabar com ele, tem que fazer isso mesmo, eu concordo. Olha o que Natã vira para ele e fala para ele, queridos,
Então Natã disse a Davi: você é esse homem. É você, Davi. Você, Davi, é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Etita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Etita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá, o seu filho morrerá. Então, queridos, até aqui você percebe que o coração de Davi estava tão endurecido, que a hora que ele parece que ele não conhecia mais a Deus. Davi parece que não conhecia mais como Deus agia. Davi parece que não entendia mais a justiça de Deus. E assim é com alguém que tem o seu coração endurecido. Irmãos, uma pessoa que tem o coração endurecido, ela se esquece de quem Deus é. A impressão é que ela está vivendo uma vida de que nada vai acontecer. Mas eu repito a você: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E um dia Ele vai acertar contas comigo e com você, querido. E não passará uma vírgula sequer diante dele. Mas nós precisamos parar. Talvez nós estamos tão endurecidos, o nosso coração está tão insensível, de que nós até nem acreditamos que isso possa acontecer. Mas será mesmo que Deus vai fazer isso? Será mesmo que Deus vai sentar conosco e vai acertar as contas? Será mesmo que Jesus vai voltar a buscar a sua igreja? Meu irmão, preste atenção no que eu estou dizendo para você, querido. Trate o teu coração, meu irmão. Volte novamente, quebre o teu coração, moa o teu coração. O teu coração precisa estar sensível. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. A Bíblia diz que ele não tem dia nem hora. Ele virá, querido. E eu e você precisamos estar atentos a isso. No momento em que esse profeta começa a falar, os olhos daquele homem se abrem. E aí ele diz: pequei contra Deus. Pois é. Aí o que acontece, meu irmão? É o que acontece com todo mundo, querido. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quantas vezes, quantas palavras, quantas orientações, quantos puxões de orelha, quantas e quantas e quantas e quantas, e eu e você continuamos vivendo como se nada tivesse acontecendo. Olha a tragédia que esse homem trouxe para a vida dele. E queridos, por causa de uma coisa, de um coração que se endureceu. Algo muito fácil e muito simples. Às vezes um coração pode se endurecer por a falta de uma boa noite do pastor. Às vezes o coração pode se endurecer por causa de não dar a paz do Senhor a um irmão. Por tantas e tantas bobagens, queridos, e o coração se endureceu. A pessoa traz uma resistência para o seu peito, e ela não concorda com aquilo, e nós temos o direito de discordar, sim. Agora nós precisamos analisar muito bem as escrituras, para ver se nós estamos dentro dela ou fora dela. A Bíblia diz que com a medida que eu medir, eu serei medido. Então tome cuidado, querido, tome cuidado. Davi, ele reconhece que pecou contra a santidade de Deus.
Davi entendeu que o que ele fez desagradou a Deus. Davi, ele voltou a enxergar Deus como Deus é. Irmãos, nós às vezes, o fato de nós estarmos na igreja todas as quartas, o fato de nós estarmos na igreja todos os sábados, nas vigílias, a impressão que eu tenho é que nós tratamos a Deus. E hoje nós vemos muito isso, né? Deus é o teu amigo. Deus é o teu melhor amigo. Deus é, né? Ou alguns tratam Deus como você, porque você, Deus, porque você, Deus. Eu vejo que isso tem levado a humanidade a se esquecer de quem Deus é, querido. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Meu irmão, você e eu não fomos queimados, triturados, eliminados, porque Jesus está nos advogando perante Deus. Porque se não fosse Jesus, meu irmão, eu e você já tínhamos sido fulminados dessa terra há muito e muito tempo. Às vezes eu e você precisamos voltar nessa noite e reconhecer quem Deus é, e termos temor e tremor diante dEle. Temor e tremor diante dEle. Eu me lembro, uma coisa que me marcou, eu falei sobre isso aqui, mas me marcou muito aquilo. Nós estávamos um dia lá em Votorantim, ensaiando o louvor, e entrou um cara chapado na igreja, chapado, lá é meio comum, nós vamos ter que pôr uma porta de vidro lá, que o negócio está meio embaçado. Entrou um cara chapado na igreja, e esse cara, ele era levita, e ele se desviou da igreja, e ele estava tomando todas, ele estava chapado. Ele chegou no canto do altar, e eu vi que ele perguntou para as pessoas: quem que é o pastor? E eu estava aqui, o Luiz estava aqui, com o violão, e eu aqui. Aí ele pegou e falou assim para mim, eu falei: sou eu o pastor. Ele pegou e falou assim, e ele conhecia o Luiz, ele falou: eu posso subir no altar para dar um abraço nele? Eu falei para ele: pode sim. Ele falou: não, porque o altar é um lugar sagrado, e é muito sério, e não é qualquer um que pode pisar no altar. Aí eu falei para ele: não, mas eu te autorizo, pode subir e dar um abraço no Luiz. Ele subiu, deu um abraço no Luiz e desceu. Um bêbado, irmãos, um bêbado, querido, às vezes tem mais temor de Deus e tremor de Deus do que eu e você, que estamos todos os dias na casa do Senhor. Precisamos parar e voltarmos e conhecermos a Deus de verdade. Meu irmão, Deus é um Deus de justiça, e nada do que nós fazemos ficará oculto diante dele. Amém? E eu quero concluir com esse texto que está lá em Salmos 51, versículo 1 agora até o 6. O confronto do profeta Natã levou Davi novamente a lembrar como Deus era. Irmão, se você está sendo confrontado pela palavra de Deus nesta noite, você que está aqui, talvez você que esteja em casa me ouvindo, você precisa permitir que isso venha ao seu coração. Quando Davi, ele reconhece o seu erro, ele vê como Deus agia, ele toma uma ação, queridos, e a ação de Davi, ela é clara nesse salmo. Olha o que ele diz lá no Salmo 51, do 1 até o 6, ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado, sempre me persegue, contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Essas palavras, querido, são palavras de um homem que permitiu que novamente o seu coração se quebrasse. São palavras de um homem que permitiu novamente que o seu coração se despedaçasse, e ele voltasse novamente a ter essa sensibilidade com Deus. Eu não sei como está o seu coração nesta noite. Eu não sei se você está com o seu coração quebrado.
Eu não sei se você está com o seu coração endurecido. Eu não sei se você está com o seu coração pré-endurecido. Só você sabe. Mas uma coisa eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão. Avalie o teu coração. Avalie o teu coração. Reveja o teu coração. Se as coisas de Deus, elas não estão mexendo com você, se você não tem o desejo de ser um marido melhor, se você não tem o desejo de ser uma esposa melhor, se você não tem o desejo de ser um pai melhor, um filho melhor, se você não tem o desejo de ser um profissional melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus melhor, pode ser que o seu coração já está endurecido, ou está a caminho de se tornar duro. E quando ele endurecer, certamente Deus não terá mais acesso e não poderá mais trabalhar no teu coração. Seja honesto com você mesmo, seja honesta com você mesmo. Analise, olhe, para que você não venha cair no mesmo erro que Davi caiu. A vida desse homem, querido, ele teve a restauração, ele teve o perdão, mas a espada nunca mais se afastou daquela casa. Uma tragédia se instalou ali, e dali para frente foi difícil. Então, antes que isso aconteça comigo e com você, eu e você podemos colocar em nós esse dispositivo de segurança. Identifique na igreja pessoas que você pode confiar. Identifique na igreja pessoas que você pode confessar. Meu irmão, escute o que eu estou dizendo para você. Tire essa bendita capa de religiosidade. Você não vai enganar a você mesmo, você não vai enganar a Deus, e você não vai enganar a Satanás. Você está cavando a sua própria cova, você está cavando o seu próprio buraco, se você continuar vivendo dessa forma. Algo errado há em você, se você não se quebranta diante de Deus. Algo há de errado com você, se a palavra de Deus, ela não mexe no teu interior. Se você não sai daqui baqueado, se você não sai daqui pensativo, se você não sai daqui refletindo sobre tudo que foi dito aqui, meu irmão, você corre o risco de estar com seu coração endurecido. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero nesta noite, Pai, diante desta palavra, Deus, interceder por todos que estão aqui e também por aqueles que estão em casa. Diante desta palavra, Deus, eu quero clamar, Deus, para que o Teu Espírito Santo ajude cada um de nós a identificarmos a maneira que o nosso coração está, Senhor. Senhor, ajuda-nos a termos coragem, Pai, de colocarmos para fora tudo aquilo, Deus, que não agrada ao Senhor, Pai. Senhor, ajuda-nos a termos coragem de tirarmos esse veneno que está dentro de nós, Pai, de nos libertarmos de tudo isso que nos aprisiona, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor quer tanto, Deus, que os nossos corações sejam moldáveis, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor tem mãos tão boas, e as Tuas mãos querem moldar o nosso coração, mas infelizmente nós não permitimos, Deus. Nesta noite eu intercedo para que cada homem, cada mulher que está me ouvindo, possa permitir, Deus, que o Senhor molde o coração deles, Pai. Senhor, nesta noite nos ajude, Pai, nos ajude a identificarmos, Pai, a identificarmos a condição que nos encontramos, Pai. Espírito Santo, até aqui eu posso ir, mas daqui para frente eu entrego tudo e todos na Tua mão, e eu peço, Espírito Santo, que o Senhor os ajude, cada um deles, diante daquilo que eles tomaram como decisão em seus corações, de voltarem para suas casas e tomarem uma decisão. Pai, ajuda-os, meu Deus, ajuda-os, meu Deus, a tomarem uma decisão,
para que tudo isso seja mudado, seja transformado, Pai, para que nós tenhamos corações quebrantados, Deus, corações que o Senhor ama estar perto, corações que o Senhor ama edificar todos os dias, em nome de Jesus, amém, Deus, amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, queridos.